Vou pedir para o Joaquim fazer uma breve saudação, ele que é o presidente do nosso partido aqui em Planaltina, com a sua licença, viu, Itamar? Bom, boa tarde a todos, obrigado, companheiro. Eu vou ser breve. Vou fazer um relato aqui bem breve para vocês entenderem o que é o significado de um partido. Para se criar um partido, você tem que coletar no mínimo 1 milhão de assinaturas homologadas pelos cartórios. Em Planaltina, nós ficamos em segundo lugar na coleta de assinaturas de todo o Distrito Federal. Então, para vocês terem uma ideia, para nós homologar pouco mais de 3 mil assinaturas, nós colhemos quase 12 mil. E no momento que ninguém gostaria de ouvir falar em política. Então, você pode imaginar o tamanho da luta que foi. Você tem que ter o nome completo, nome do título, nome da mãe, não pode errar uma vírgula, que senão o cartório não homologa. Para se ter uma ideia, a minha assinatura foi passar na 4ª vez que eu assinei a ficha. Só para se ter uma ideia. Então, nesse processo, eu queria agradecer muito o Nelson Paquetá, que está ali, o Éder, que nos ajudou bastante também, o Cláudio, o Edson e o Valdir. Então, foi uma luta árdua? Foi, mas valeu a pena, porque hoje está o fruto aí para que todos possam ver e desfrutar. E seja bem-vindo, senhor Itamar. E agradecer os novos que estão filiando, porque o sentido do partido é esse. O partido não é meu, não é do Campanella, o partido é do povo. Muito obrigado. Hein? Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que eu venho aqui na residência do Toninho, que nos recebe carinhosamente aqui ele e a sua esposa, Francisca. Obrigado pela recepção, Toninho, nessa residência aqui muito simpática, muito acolhedora. Um domingo muito bonito, Tamar, você teve muita sorte. A chuva, pelo jeito, já está indo embora. E nós estamos tendo a oportunidade de desfrutar dessa luminosidade que é muito típica aqui da nossa querida capital. Vocês veem que o Itamar é uma pessoa muito prestigiada. Estamos aqui vários companheiros do PPL. Queria anunciar aqui a presença do nosso companheiro Luiz Gonzaga, que é da nossa executiva, Pedro Menezes, também, que é da nossa executiva regional. Temos aqui vários companheiros que já foram citados pelo Joaquim, da nossa direção do partido aqui, da nossa querida Planaltina. Queria cumprimentar a sua esposa, Claudete, Itamar, Adelson, em nome dele, cumprimentar todas as lideranças comunitárias, empresariais aqui presentes, lideranças políticas. Estou vendo ali meu amigo Wilson, a sua companheira Yara. Para nós realmente é uma grande satisfação poder recepcionar uma liderança como o Itamar, que já traz no seu nome uma identificação com uma figura política que foi muito importante para o nosso país, que já se foi há pouco tempo, o nosso querido Itamar Franco. Você vai ser o Franco. E o Itamar deixou um legado muito importante e um compromisso com o desenvolvimento do nosso país. Era uma pessoa que lutava muito pela nossa soberania e é uma pessoa muito ética. Tudo isso, o fato do Itamar ter praticamente o mesmo nome também é uma feliz coincidência. Nós estamos numa fase de construir o nosso partido, de construção ainda. Foi registrado, como disse aqui o Toninho, o Pátria Livre no dia 4 de outubro, o último. Nós já, apesar desse curto espaço de tempo, conseguimos nos organizar em praticamente todos os estados brasileiros. Nós estamos presentes em quase todos os estados brasileiros. Aqui no Distrito Federal, nosso partido já está em praticamente todas as zonas eleitorais. Temos um trabalho que vem sendo liderado pelo Joaquim, pelo Valdir, pelo Edson, pelo Cláudio, pelo Éder, pelo Paquetá, aqui na nossa cidade de Planaltina, já há algum tempo, com o objetivo de construir uma coisa nova, um partido novo, um instrumento novo para a sociedade brasileira. Até porque hoje a população está bastante desacreditada
da política, dos políticos, dos partidos políticos, em razão desse distanciamento enorme que houve ao longo da nossa história. Nós tivemos aí um período de ditadura que não contribuiu em nada e tivemos depois uma série de fatos que fizeram com que as pessoas, inclusive aqui em Brasília, fatos graves, que fizeram com que as pessoas se afastassem da política. Mas como em tudo na vida, na política também você tem os bons e tem os maus. E a ficha limpa foi uma conquista da sociedade que está permitindo agora que os partidos políticos possam disputar as eleições com pessoas de bem, com pessoas comprovadamente comprometidas com a sociedade, com uma política ética, com uma política voltada realmente para os interesses da sociedade. Queria também anunciar aqui a presença do companheiro Nilson, uma outra liderança que está se incorporando ao nosso partido. Então, nós estamos realizando esse trabalho. O Partido Pátria Livre, pelo nome, vocês já devem ter concluído, surgiu diante da necessidade de nós levarmos à frente todo um trabalho para garantir a verdadeira independência e liberdade do Brasil, uma luta que começou há 3 séculos atrás, com Tiradentes entregando a sua vida para defender o ouro, defender a riqueza do nosso país. Depois nós tivemos inúmeros episódios que marcaram muito a luta pela defesa dos nossos interesses nacionais, com aqueles que lutaram pela independência, os que lutaram pela república, os que lutaram para que nós pudéssemos industrializar o Brasil. E aí tivemos mais um grande brasileiro que entregou a sua vida para que o país pudesse continuar avançando, e foi o grande presidente Getúlio Vargas, em quem a gente muito se inspira por construir o nosso partido. Tivemos Juscelino, tivemos João Goulart, tivemos agora recentemente um grande presidente, que foi o presidente Lula, no sentido de nós retomarmos um projeto nacional desenvolvimentista que vem sofrendo retrocessos, e agora também voltamos a ficar preocupados diante de alguns fatos mais recentes, e o principal deles é o de que o Brasil, no último ano, em 2011, praticamente ficou estagnado. Foi o penúltimo país da América Latina em matéria de crescimento econômico. E a gente sabe que se a gente não crescer, a gente não tem como distribuir renda. Se a gente não crescer, a gente não tem como investir. Se a gente não crescer, a gente não tem como resolver os graves problemas que ainda existem no país, na área social e na área econômica, na ciência, na tecnologia. O ano passado nós crescemos, não chegamos a 2% de crescimento. A vizinha Argentina cresceu quase 10%. Isso por conta ainda do Brasil estar muito atrelado a alguns instrumentos de política econômica que são impostos de fora para dentro, especialmente pelos grandes bancos internacionais. Está aí uma taxa de juros que só esse ano vai comprometer 50% do orçamento da União. Só esse ano, 2012. 236 bilhões esse ano serão destinados para pagar os juros de uma dívida interna cada vez mais impagável, que só serve para alimentar um setor financeiro que nada produz, que não gera emprego, que leva todo o dinheiro para fora, que não tem compromisso nenhum com o nosso país. 236 bilhões de dólares. Enquanto a saúde vai levar 45 bilhões, de reais. Ao descompasso. Nós precisamos mudar essa política, urgentemente. O Partido Pátria Livre surgiu diante da necessidade de nós mudarmos o rumo da política econômica e financeira, para que o Brasil seja dos brasileiros, para que o Brasil possa resolver os seus graves problemas ainda que tem que resolver. Porque com essa drenagem que está saindo para fora, com esse dinheiro que está saindo para fora, nós não temos dinheiro para investir na infraestrutura, na saúde, na educação, como deveríamos ter. Brasília já está sofrendo com isso. Vocês viram aí o nosso governador Aguinaldo fazendo cortes, anunciando que não vai mais contratar. O governo federal, alguns setores do governo federal, ameaçando o Fundo Constitucional do Distrito Federal, com a conquista nossa do povo de Brasília, que garante aqui a segurança, a saúde e a educação. Enfim, nós não podemos retroceder em nome de uma política econômica perversa que economiza para pagar os bancos, enquanto falta dinheiro para setores vitais da nossa sociedade e para o nosso desenvolvimento. Então, eu queria deixar essas palavras aqui para vocês, para dizer a razão pela qual o Partido Pátria Livre surgiu. Não foi da vontade de uma pessoa,
não foi de uma vaidade de nenhuma liderança política. O Partido Pátria Livre não pertence a ninguém, não vai pertencer a ninguém, quer ser uma trincheira de luta do povo brasileiro, do povo de Brasília, para a gente continuar avançando. Se nós quiséssemos continuar fazendo política como alguns partidos tradicionais fazem, nós ficávamos onde nós estávamos. Nós queremos construir uma coisa nova, que tenha vida própria, que tenha uma vida intensa, rica, que cada afiliado seja efetivamente um militante do partido. Esse é o nosso objetivo. Eu quero conclamar você, Itamar, a trazer os seus amigos para o nosso partido, dentro dessa filosofia de que o filiado não seja uma mera estatística, um mero número, um número frio, mas seja uma pessoa que participe ativamente dos rumos da política, dos rumos da nossa sociedade. É para isso que o nosso partido veio. Partido Pátria Livre. Extraímos o nome do nosso partido do hino da independência, o ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Hino que, infelizmente, hoje as nossas crianças já não cantam nas escolas, já não entoam nas escolas. Muitas poucas só entoam o hino nacional. Nós queremos recuperar essa identidade do nosso país, a identidade nacional. Ter um instrumento capaz de fazer com que o Brasil seja grande. Não vamos fazer isso sozinhos. Vamos fazer isso junto com os outros muitos partidos, aliados, irmãos, mas nós precisávamos construir um instrumento mais identificado com essa luta. A luta de Tiradentes, a luta de Getúlio, a luta de João Goulart, a luta de tantos brasileiros, muitos dos quais entregaram a sua vida pela nossa pátria e deram um grande exemplo. Então, Itamar, você entra num momento importante, um momento de construção. O nosso partido está ainda em fase de construção. Nós temos uma doutrina, nós temos uma ideologia, sabemos o que queremos. Sabemos o que queremos, acima de tudo, para o nosso país. E achamos que o Brasil tem capacidade de andar com as suas próprias pernas, pensar com a sua própria cabeça, e não aceitamos mais continuar sendo dirigidos por uma política econômica que não acredita nos brasileiros, que submete, condiciona a recuperação do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, à recuperação das economias dos países centrais que estão vegetando. Alguns deles estão parasitando, como é o caso da Inglaterra, da Espanha, do Japão, cuja situação demonstra que o que não deu certo é exatamente essa política de concentração da renda, da riqueza, do poder político, militar, nas mãos de alguns poucos conglomerados. É isso que não deu certo. Está lá a Espanha exibindo um desemprego de quase 25% da sua mão de obra ativa. Um verdadeiro absurdo. E querem que nós, brasileiros, que temos hoje a maior taxa de juros do mundo, utilizemos a nossa taxa de juros, sustentada pelo Banco Central do Brasil, para financiar a crise deles. Não, nós não podemos nos submeter a isso. O presidente Lula, em 2009, deu exemplo. Vocês se lembram daquela crise internacional. Todo mundo dizia que o Brasil ia ser abatido pela crise. O presidente Lula disse, não, vai ser uma marolinha, e foi uma marolinha. Por que foi uma marolinha? Porque os salários estavam aquecidos, porque o servidor público não estava sendo tratado como está sendo tratado hoje, porque não estava havendo privatização, porque o Estado brasileiro estava cumprindo seu papel, apesar do juro naquela época ainda estar alto, mas nós tínhamos um mercado interno bastante aquecido, que permitiu que o Brasil fosse um dos últimos países a entrar na crise e um dos primeiros a sair. Então, muito recentemente, nós já demos o exemplo. E inúmeros países já mostraram também que esse não é o caminho. Então, nós queremos aproveitar essa oportunidade para conclamar vocês, aqueles que ainda não tiveram oportunidade, para conhecer o nosso partido, um partido que surge exatamente dessa necessidade do povo brasileiro de construir, recuperar a sua identidade, construir uma nova ordem baseada na justiça, baseada na democracia e no desenvolvimento. O nosso país tem, como disse, condições fantásticas de fazer isso, em tudo, em território, em clima, em água doce, em potencial energético, enfim. Temos tudo, um povo trabalhador, basta a gente querer construir o nosso futuro com a nossa própria vontade. E é isso que o Pátria Livre vai fazer. E se sente muito, muito satisfeito e alegre hoje em receber uma liderança como o Itamar, que é um empreendedor na área de informática, não é isso, Itamar? Uma pessoa comprometida com Brasília, com a nossa cidade. Estamos construindo uma nominata para disputar as eleições como gente grande, embora sejamos um partido novo ainda. Já temos 2 deputados distritais, o deputado Wellington e o deputado Rádio, que mandaram um abraço para você, Itamar. E nós queremos, com essa nominata de deputados distritais, inaugurar
a nossa participação nas eleições aqui em Brasília de forma altiva, de modo que nós possamos eleger os nossos representantes no Congresso Nacional, na Câmara Legislativa e, principalmente agora, ajudar o governo a resolver os graves problemas que Brasília herdou do passado. Temos tudo para isso. Brasília precisa voltar a ser um exemplo em todos os sentidos. E o Pátria Livre está à disposição, né, para isso. E a vida do Itamar só reforça essa nossa confiança de que nós vamos continuar seguindo por esse caminho. Muito obrigado. Teremos agora um ato solene, que é a concretização da filiação do Itamar. O senhor Campanella está assinando a ficha de cadastro. Ok, nesse momento, o ato de filiação se concretizou. Só lembrando, tem uma lista de presença. Aqueles que ainda não assinaram, por favor, contribuam com a sua assinatura. É muito importante para a gente, tá bom? Senhores, seria inacreditável eu não lembrar dos meus familiares. A minha esposa, a Claudete, a meu irmão Reginaldo, aos meus sobrinhos, a Fernanda, ao Cleito, ao Felipe, ao meu netinho, o Breno, a Dominique, a Dona Graça, respondendo pela família da Dona Dominique. Dá um abraço no meu querido Reinaldo. Fala com ele que ele está aqui no meu coração. Agradeço a presença também da Ana, do Naguti, e a toda a família Bela que aí está presente. Eu tenho certeza que o pedido que o Campanella fez aqui será de consciência livre, porque nós somos pessoas livres e de bons costumes. Quem passar a filiar no PPL vai ser pela consciência da própria pessoa. Uma boa tarde para vocês e muito obrigado. Só lembrando que ainda temos carne.